Recentemente, eu trouxe a advogada Edilene Gualberto para falar sobre o visto de investidor em Portugal, conhecido visto Gold. Eu trouxe nos últimos dias aí a intenção do governo português em acabar com esse visto. Isso deve acontecer nos próximos meses, assim que passar por uma votação no parlamento, assinatura do presidente português e publicação no Diário da República. Então, vamos conversar com a doutora e entender que visto é esse, para que serve. Bom, se você ficou interessado em investir em Portugal, procure imediatamente um advogado habilitado para entender se vale a pena para você e fique atento às atualizações sobre ele. Oi, eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Estou recebendo mais uma vez aqui no nosso estúdio, doutora Edilene Gualberto, advogada. Estamos fazendo uma série de vídeos para você aí descobrir qual é o visto ideal para você vir morar legalmente aqui em Portugal. Tem um monte de coisa para trás, pode maratonar aí os vídeos anteriores. Doutora Edilene, vamos conversar hoje sobre investidor. Quem é um investidor aqui em Portugal? Qual o visto que ele tem acesso? Pode ser? Claro, claro que sim. As pessoas precisam entender um pouco a diferença, né, entre o investidor para Portugal de outros tipos de visto. Então, doutora Edilene, se eu comprar um imóvel, sou investidor, eu tenho direito a uma autorização de residência? Eu quero investir em Portugal, com qual visto? Que tipo de investimento? Então, vamos aí diferenciar tudo isso e desmistificar alguns termos que as pessoas utilizam. Boa. Então, por exemplo, nós temos aí o visto de empreendedor, o visto de renda própria. Estes vistos para Portugal, eles não são considerados de investimento, apesar da pessoa investir, claro. Eu trago meu dinheiro para cá, estou investindo no país. Eu abro uma empresa aqui, eu estou mais do que investindo nesse país. Mas ele não é chamado visto de investimento. Porque em Portugal existe uma autorização de residência para investimentos muito específica, que é a ARI, que é o Golden Visa. Então, é o visto ouro daqui de Portugal. E ele tem um procedimento diferenciado. Ele não é solicitado no consulado brasileiro, por exemplo. Ele não é feito através da VFS, ele é feito diretamente em Portugal. Ele pode ser feito através de um procurador, ele não precisa necessariamente ser a própria pessoa da entrada como é no Brasil. Então, a gente pode fazer todo esse processo por aqui diretamente no CEF. Existe o portal ARI, por onde a gente faz esse pedido. Olha, e vamos falar de valores? Vamos! Porque aí vem... Vamos ver quem Portugal precisa investir em Portugal para ter acesso a ela. Exatamente. Então, assim, existem vários requisitos. A pessoa pode preencher um ou outro, mas o mais acessível é a partir de 250 mil euros. Então, a pessoa tem que fazer investimentos em Portugal. Um deles é 250 mil euros. Também tem o de 2 milhões de euros. Então, vai depender do quanto a pessoa tem e do que ela quer fazer. O que é mais comum para brasileiro, que é o seu maior público, que também são o meu número maior de clientes e de seguidores. Comprar imóvel. Então, o brasileiro ele é campeão de Golden Visa e ele é muito investidor, mas em geral para imóveis. Mas tem que ser, então, um imóvel acima de 250 mil. Aí vem a questão. A média, 500 mil euros para imóveis conservados em boas regiões, que estão inteiros. Valores menores, se você comprar um imóvel para reabilitação, imóvel que já está em algum estado que precisa ser reformado, aí vem as categorias. Então, em geral, o brasileiro investe a partir de 500 mil euros num imóvel. Pode ser 1, 2, 3, mas tem que dar os 500 mil euros. Pode ser financiado? Pode, mas os 500 mil euros já tem que ter sido pagos. Então, eu posso dar um sinal de 500 mil euros e financiar o restante. Eu vejo muita gente perguntando aqui, assim, nos comentários: Ana, eu quero comprar um imóvel em Portugal, mas é um imóvel de 80 mil, 100 mil, 120 mil, que está, inclusive, cada vez mais difícil. Fácil de achar. E se esse daria acesso aí, então, à autorização de residência como investidor, não é tão simples. Não é tão simples. Tem aquele que monta uma empresa e tem determinados postos de trabalho. Olha, tem que ter no mínimo 10 postos de trabalho.
tem que ser um imóvel de reabilitação, investir numa questão cultural do país. Também tem investimento, aplicar um valor em banco. Tem vários, pessoal, várias categorias. Dentro desse portal ARI encontra todas as informações. E todos esses aí dentro desse Golden Visa. Dentro desse Golden Visa. Que é o top do top do top. Então, o slogan de Portugal é: tenha acesso ao espaço Schengen, invista em Portugal, adquira sua nacionalidade, traga sua família. Por quê? Porque ele permite o reagrupamento familiar. Em 5 anos você vai ter sua nacionalidade. Você tem que manter o investimento nesses 5 anos para continuar sendo renovado, porque também vence. É uma autorização de residência super cara, você vai pagar mais de 5.000 € para emitir a sua autorização. Então, é caro, ele não é um processo simples, tá? Mas ele tá no top, tá no topo de tudo isso. E aí você investe, não pode deixar um investimento. Eu comprei um imóvel de 500, mas eu vendi esse imóvel. Então, ele tem que estar em outro imóvel. Se nesse período você vender ou perder o investimento, pode ser cancelada a sua autorização ou não ser renovada, porque ela também é de 2 anos, renova por 3 e depois passa a ser de 5. E aí, quando a pessoa pode pedir a nacionalidade portuguesa. Entendi. Então, essa questão, ela pode, por exemplo, se ela tem lá os seus 500.000 €, ela quer comprar aqui um imóvel, que é um só, então, das categorias aí que Das categorias. Ela pode ainda no Brasil contratar uma empresa aqui, contratar uma assessoria imobiliária, contratar uma pessoa para ser o procurador dela ali, assinar, fez a compra, fez toda a documentação, e aí sim ela pode vir para cá, então, sem nem pedir o visto? Aí vem a questão. Entra com o pedido no ARI e esse pedido tem que ser aprovado. Tudo por e-mail. Aí esse pedido é aprovado. Como procuradores, eu sempre recebo lá uma notificação dizendo: olha, o seu pedido foi aprovado. Agende a entrevista no CEF. Tá com um grande problema. Eu, de fato, não consigo perceber por que Portugal não está priorizando esse visto. Está extremamente atrasado. Mas a grande questão é que eles não têm barrado. Quem já tem a área autorizada, eles têm permitido a entrada. Mas para sair tem demorado muito. Para você ter ideia, eu tenho um cliente que a gente já passou há mais de 6 meses no CEF e o título de residência não chegou ainda na casa dele. E a gente não conseguiu fazer o reagrupamento da família. Então está muito atrasado. A questão do CEF é geral. Geral. Mesmo para porque não dá para dizer assim: olha, eu sou pobrezinha, eu visto estudante, ele está passando comigo. Não, o investidor de 2 milhões está passando pela mesma coisa. Olha. Então, para mim não faz muito sentido. Eu não entendo hoje qual é o princípio, se são essas mudanças dentro do CEF, se ele está priorizando os outros porque tem uma quantidade maior de pedidos do que o Golden Visa. Mas, enfim, isso tem sido bem... Todo mundo ali no mesmo barco. E mesmo barco com o CEF. E aguardando. Não importa o valor. Eu tenho um cliente que comprou imóvel de 750.000 €, consegue sair daqui de dentro. Entrou porque tem autorização, tem o ARI, mas fica aqui, porque não tem autorização para ir para outros países. Sim, tem que aguardar chegar ali a documentação, que inclusive muita gente fala: eu tô com manifestação, já posso viajar para outros países? Enquanto não tiver ali autorização, documento certo, você está regular em Portugal, mas em Portugal. Você pode viver aqui tranquilamente, trabalhar aqui tranquilamente, mas quando chegar o seu documento mesmo autorizando o seu título de residência, aí sim você pode circular por ali, voltar e lembrar também. Mas, então, todo mundo no mesmo barco. No mesmo barco. Então demora. Tem vários benefícios? Tem. Sim. Mas fica nessa questão de estar parado. Eu acredito que isso faça parte de toda essa movimentação de mudança do CEF, que a gente espera que aconteça muito em breve, mas a gente não sabe quando vai acontecer e quando isso vai regularizar. Mas, enfim, esse é considerado investidor. Certo. Agora, aconteceram mudanças aí pelo menos para comprar o imóvel. Eu sei que antes bastava comprar um imóvel de 500.000, talvez. O que tem de mudança nisso aí? Desde o ano passado mudou um pouco, categorias, valores, teve um ajuste, mas a principal mudança
não pode mais investir em imóveis na região metropolitana do Porto, Lisboa e litoral. Olha, o foco do país é que você invista no interior. Claro que é onde não está saturado. Não dá mais para ficar vendendo imóvel no Porto e em Lisboa, que já está saturado, só para investidor, enquanto o interior está precisando ser povoado, está precisando ser vendidos imóveis, serem reformados. Então, uma grande mudança da lei é essa. Existe uma legislação que diz o que é considerado interior. Então, você tem que pegar essa legislação, ver qual região está abrangida e investir nessas regiões. Então, Lisboa, Porto, região ali do Algarve, que são os lugares que concentram realmente esses investimentos. Agora, não é mais válido para o Golden Reserve. Não, então isso é muito importante ficar atento, porque é uma grande mudança. Não adianta você comprar um imóvel achando que vai pedir o Golden Visa sem olhar se essa região está abrangida. Então, imagina, avaliar tudo desse caso. Conseguir essa autorização de residência. Exatamente. Teve um prazo, até o ano retrasado a gente deu entrada em vários para aproveitar, porque depois foi cortado. Entendi. Bom, além dos imóveis, então, você estava falando aí as outras categorias. Assim, memorizar todas é muito difícil, mas tem postos de trabalho, tem imóveis para serem remodelados, reformados, tem investimento em banco, tem compra de imóvel desse valor ou de valores inferiores, mas que precisam de reforma. Se você aplicar num fundo de investimento um valor X, você também pode conseguir. Tanto que tem muitos fundos imobiliários que as pessoas compram uma parte desse fundo, desde que seja equivalente a um determinado valor da área, e também pede o Golden Visa. Então, eu estou construindo um condomínio numa região, no interior, de alto padrão, através de um fundo imobiliário. Então, a pessoa vai lá, eu estou construindo um resort, com flats, e aí você compra uma parte, tem direito a usufruir X vezes no ano. Então, você investe aquele valor naquele fundo, e aí também pode te dar direito. Então, são alguns assim que eu tenho de cabeça, mas que a gente pode consultar, ou a Ana pode deixar para vocês, inclusive, o link do ARI. Passa, o pessoal entra lá e vê quais são as categorias. Então, se você tem um dinheiro, se você gostaria de investir em Portugal, tá aí com alguns 1.000 euros, alguns muitos 1.000 euros guardados, pode ser a sua oportunidade de investimento. Até porque, assim, claro que às vezes a pessoa fala, mas é muito dinheiro, tá atrasado, mas você também pode fazer muito dinheiro com ele. Dependendo de onde for esse imóvel, você pode alugar os quartos, você pode alugar a casa, você pode fazer um espaço de eventos, um espaço de festa. Então, além de investir no imóvel, você pode ganhar muito dinheiro com esse imóvel. Pode pegar uma região que você cria um alojamento local, enfim, né? Olha, já adorei todas essas ideias, porque realmente... Então, pode de fato ser um investimento, não só um imóvel. Fora que está valorizando muito o imóvel aqui. Sim. Demais. A gente olha, cada vez que a gente entra no site idealista.pt, onde tem os imóveis tanto para arrendar quanto para comprar, você vai olhando ali, sim, como está aumentando. E tem saído muita notícia sobre isso. Recentemente eu estava lendo uma pesquisa que disse que achou que a pandemia ia dar uma barrada nesses valores, mas não barrou. A alta imobiliária continua em Portugal, muita gente tem comprado e muita gente tem investido no mercado imobiliário português, o que faz com que o valor do aluguel aumente muito e que o valor dos imóveis também aumente muito. Há pouco tempo, Ana, a gente não viu uma concorrência para compra. Atualmente a gente vê uma concorrência para compra, porque tem regiões de Portugal que não tem imóveis nem para alugar nem para vender. Eu que moro na Trofa, por exemplo, se você pesquisar imóveis para comprar lá, tem pouquíssimos. Então, às vezes a pessoa quer morar lá para comprar, ela não tem muita opção. Se ela fala assim, eu gostaria de ter um imóvel remodelado, vidro duplo, piso assim, piso assado, pode ser que ela procure e não ache nem para comprar. Nossa, é complicado. E virou uma concorrência. Vila Nova de Gaia, por exemplo, as pessoas fazem propostas de valor maior para conseguir comprar um imóvel.
Se for um imóvel muito bom, ele vai estar concorrido até para compra. Olha, como são muitas categorias, entrei aqui no portal Ari para ver. Eu vou passar aqui, ó, para a doutora Edilene pegar essas informações, que tem muita coisa ali. Vamos lá. Daquelas coisas que a gente lê e nem toda a gente entende. E vou passar então para a doutora Edilene falar. Ana, uma outra coisa importante desse visto, que as pessoas precisam entender, quem tem o visto com direito à autorização de residência, dentro do período dessa autorização, por exemplo, a autorização tem 2 anos, eu não posso ficar fora de Portugal por mais de 6 meses seguidos ou 8 meses interpolados. É um diferencial deste, porque não precisa residir nem trabalhar em Portugal. Precisa, no primeiro ano da autorização, estar por 14 dias no país e os demais anos, 7. Ou seja, você pode ser de fato um investidor e não residente. Porque os outros vão te dar uma autorização de residência para viver no país. Você não quer viver aqui, não interessa essa autorização para você. O investidor é para investir, você não precisa morar em Portugal. Você até pode, então, ter essa casa aí de mais de 500 mil euros para residir, mas não é obrigatório. Não, pode ser um investimento mesmo, você vem alguns dias no ano, passa aqui, né, para o seu país. A vantagem é que, assim, se eu tenho um dinheiro, mas não posso abrir mão da minha empresa, ou do meu capital, ou do que eu faço no Brasil, eu posso investir em Portugal e continuar lá. Daqui 5 anos eu vou ter a minha nacionalidade portuguesa, posso ir para Portugal, livremente, Portugal e União Europeia. Ou qualquer outro país. Porque eu vou ter a nacionalidade. Então, é uma outra vantagem desse. Agora, vamos lá. Como são muitas categorias, eu vou dar uma lida aqui para vocês terem uma ideia de algumas delas. Transferência de capital igual ou superior a 1,5 milhão de euros. Então, eu quero investir num fundo de investimento, num banco, numa ação, enfim, quero fazer um investimento em Portugal, pelo menos 1,5 milhão euros. Certo. Ou você tem que criar pelo menos 10 postos de trabalho em Portugal. Você vai ter que fazer alguma coisa que cria aí 10 postos de trabalho. Adquirir um imóvel de valor igual ou superior a 500 mil euros, que é o que nós já falamos que é o mais comum entre os brasileiros. Você também pode adquirir imóveis de construção de pelo menos 30 anos ou que esteja localizado em área de reabilitação urbana e realização de obras de reabilitação do imóvel adquirido. Neste caso, o imóvel pode custar a partir de 350 mil euros. Igual ou superior. Isso é uma coisa que eu tenho visto acontecer muito também aqui. A gente vê ali aqueles imóveis bem mais antigos, que precisa fazer a reforma completa. Então, nesse caso, cai aí para 350 mil. 350 tem desses requisitos de mais de 30 anos. A aquisição tem que ser de um imóvel a partir deste valor. Certo. Você também pode transferir capitais igual ou superior a 500 mil euros para aplicar em atividades de investigação. Elas são atividades que são desenvolvidas por instituições públicas ou privadas, são cunhos científicos, Ana. Então, se você investir nesse tipo de instituição, isso também pode te dar. Pode ser científico, pode ser tecnológico, dentro de Portugal. Um outro, que é o mais acessível, é esse a partir de 250 mil euros para investimento ou apoio à produção artística, recuperação ou manutenção de patrimônio cultural nacional, através de serviços de administração direta, central, periférica, institutos públicos, entidades que integram o setor público empresarial, fundações públicas. Então, são várias coisas que envolvem a produção artística, recuperação e manutenção de patrimônio cultural nacional. Que interessante. Então, esse é o mais acessível. E assim, você contribui com outras coisas. Você vai contribuir com cientistas, com estudantes, com patrimônio público. Então, esse é muito interessante e é o valor mais acessível. Também tem um patrimônio igual ou superior a 500 mil destinado à aquisição de unidades de participação em fundos de investimento ou capitais de risco. Então, para capitalização de empresa, cabe aquele que eu te falei de um fundo de investimento imobiliário, por exemplo, que você faz o investimento ali e adquire uma parte desse fundo. E tem um outro, que é o último aqui da lista, a partir de 500 mil euros, para a constituição de uma sociedade comercial
que tenha sede em território nacional, conjugada com a criação de 5 postos de trabalho permanente. Ou para você reforçar o capital de uma sociedade comercial que já existe. Olha, então, assim, algumas coisas ele esbarra ali, por exemplo, naquele visto que você vende em empreendedor, mas aqui estamos falando de um montante maior, de alguns requisitos mais específicos, que aí dá acesso direto, então você nem precisa tirar o visto, você pode ter essa realização. Exatamente. Então, é importante notar que você investe, você não deixa de ser um empreendedor. Você pode ser um empreendedor, mas neste caso específico ele te chama de investidor, porque você está disponibilizando um montante maior. Certo. Então, essa é a diferença aí de um empreendedor, de um renda própria, que a gente tem que distinguir. E é isso, a pessoa então que quer comprar um imóvel aqui, mas ela não tem esse dinheiro todo, ela vai comprar um imóvel 200 mil euros, enfim, não vai entrar direto nessa categoria, não tem acesso à autorização de residência, vai ter que fazer um outro visto para vir aqui residir. Entra para a categoria tradicional dos vistos, que pede no Brasil, que tem autorização de residência e que tem que morar em Portugal. Já peguei muito aposentado que quer comprar um imóvel aqui, que quer investir, mas ele não quer morar. Aí ele precisa de mais um tempo para juntar um dinheiro e poder aplicar para o Golden Visa, porque se ele não pode residir em Portugal, aí não dá para ele aplicar para esses outros vistos. Certo. Maravilha! Mais um monte de coisa aqui de informação que, olha, eu já aprendi coisas novas aqui. Espero que você esteja gostando aí também. Se não assistiu os vídeos anteriores, dá uma olhada. Tem muito material bom. Eu tenho certeza, não tem 500 mil euros aí para investir? Tem algum visto aí que vai caber no seu perfil, no seu orçamento, vai fazer certinho para vir morar aqui em Portugal, não é isso? É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Muito obrigada mais uma vez. Eu sou a Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!